Estudo 102, Reforma do Sábado. 1. Que tipo de adoração Cristo diz que resulta de doutrinas baseadas em mandamentos de homens? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mateus 15, 9. 2. Que mandamento Cristo disse que os fariseus anularam com seus ensinamentos, porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta, tudo o que poderias aproveitar de mim, e não honrar a seu pai ou a sua mãe, estará livre. Versículos 4-6. 3. Qual foi o resultado de seu curso? Assim invalidastes o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Versículo 6. Nota: por uma oferta ou dedicação de propriedade ao serviço do templo, eles ensinavam que um homem poderia ser liberto dos deveres impostos pelo quinto mandamento. 4. Que pergunta os discípulos fizeram a Cristo logo depois? Sabes que os fariseus se escandalizaram depois de ouvirem esta palavra? Versículo 12, 5. Que resposta o Salvador deu? Mas ele respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 13. Nota: o que é verdade sobre o quinto mandamento é verdade sobre todos os outros mandamentos. Se por tradição os homens deixam de lado qualquer outro mandamento de Deus, as palavras de Cristo aos fariseus são igualmente aplicáveis a eles. Eles são culpados de anular o mandamento de Deus e de instituir adoração vã. 6. Quando e por quem o sábado foi plantado? Porque em 6 dias fez Jeová o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou Jeová o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20:11, 7. Quem afirma ter plantado a instituição dominical? Pergunta: a igreja tem poder para fazer quaisquer alterações nos mandamentos de Deus? Resposta: em vez do 7º dia e outros festivais designados pela lei antiga, a igreja prescreveu que os domingos e dias santos fossem separados para a adoração a Deus, e estes somos agora obrigados a guardar em consequência do mandamento de Deus, em vez do antigo sábado. Catholic Christian Instructed. Pelo RT, Reverendo Dr. Challoner, página 211. Nota: nós católicos temos precisamente a mesma autoridade para manter o domingo santo, em vez do sábado, como temos para todos os outros artigos do nosso credo, a saber, a autoridade da Igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Enquanto vocês que são protestantes não têm realmente nenhuma autoridade para isso, pois não há autoridade para isso na Bíblia, e vocês não permitirão que possa haver autoridade para isso em nenhum outro lugar. Tanto vocês quanto nós de fato seguimos a tradição neste assunto, mas nós a seguimos acreditando que ela é parte da palavra de Deus, e a igreja é sua guardiã e intérprete divinamente designada. Vocês a seguem, denunciando-a o tempo todo como um guia falível e traiçoeiro, que frequentemente torna o mandamento de Deus sem efeito. Clifton Tracts, Vol. 4, artigo Uma pergunta para todos os cristãos bíblicos, página 15. 8. Quando a salvação final será trazida ao povo de Deus, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1, 5, 9. Quando a salvação de Deus está próxima, sobre quem ele pronuncia uma bênção, assim diz Jeová: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está próxima de vir, e a minha justiça de se revelar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que guarda o sábado de profaná-lo, e guarda a sua mão de fazer qualquer mal. Isaías 56, 1, 2. 10. Esta bênção prometida está confinada a qualquer classe. Também os filhos do estrangeiro que se unirem a Jeová, para servi-lo, e para amarem o nome de Jeová, para serem seus servos, todo aquele que guardar o sábado não o profanando, e se apegar à minha aliança, sim os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Versículos 6, 7. Nota:
É evidente a partir destas Escrituras que no último dia, quando os homens estiverem esperando o Salvador aparecer, haverá um chamado para aqueles que realmente amam Jeová para se separarem do mundo, para observarem o verdadeiro sábado de Jeová e para se afastarem de todo o mal. 11. O que Deus diz a seus ministros para fazerem neste momento? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58. 12. Que mensagem de reforma do sábado ele envia? Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, ao santo dia de Jeová, honroso, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás em Jeová, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Jeová o disse. Versículos 13, 14. Nota: o sábado de Jeová não é agora pela maioria, mesmo dos cristãos professos, chamado santo e honroso. Por muitos é estigmatizada como judeu. Jeová previu como isso seria nesta era e inspirou o profeta a escrever como ele escreveu. Se desviares o teu pé do sábado, esta é uma expressão forte, indicando que muitos estariam pisoteando o dia de Deus e fazendo seu próprio prazer nele, em vez de buscar a Deus e honrá-lo guardando o sábado santo. 13. Como serão chamados aqueles que se engajam nessa reforma? E tu serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para habitação. Versículo 12. 14. O que outro profeta diz que os professos mestres entre o povo de Deus fizeram? Os seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fizeram diferença entre o santo e o profano, nem fizeram diferença entre o imundo e o limpo. E esconderam os seus olhos dos meus sábados, e eu fui profanado no meio deles. Ezequiel 22, 26. 15. O que eles fizeram para manter suas teorias? E os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas, e adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz Jeová Deus, sem que Jeová tivesse falado. Versículo 28. Nota: argamassa não temperada é aquela que é mal trabalhada e, portanto, não se mantém unida ou resiste ao teste. Assim é com as razões apresentadas para guardar o domingo em vez do sábado bíblico, o sétimo dia. Elas não são apenas doentes e insustentáveis em si mesmas, mas são totalmente inconsistentes, contraditórias e destrutivas umas das outras entre si. Elas são como as testemunhas empregadas pelos líderes judeus para condenar Cristo. Destes, o registro diz, os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não achavam nenhum. Pois muitos deram falso testemunho contra ele, mas os seus testemunhos não concordavam. Marcos 14, 55, 56. A falta de acordo entre eles era evidência em si mesma da falsidade de seu testemunho. Em nada, talvez, a falta de acordo seja melhor ilustrada do que nas razões atribuídas para a guarda do domingo. Observe o seguinte. Um diz que o sábado foi alterado do sétimo para o primeiro dia da semana. Outro diz que o mandamento do sábado exige apenas um dia de descanso após 6 de trabalho e, portanto, não houve mudança. Alguns argumentam que todos devem guardar o domingo, porque embora, como eles afirmam, Deus não tenha designado um dia em particular, ainda assim o acordo é necessário, e ter qualquer ou todos os dias um sábado seria igual a nenhum sábado. Outros, para evitar as reivindicações da lei de Deus, afirmam que o preceito do sábado é uma daquelas ordenanças que eram contra nós, contrárias a nós, apagadas e pregadas na cruz. Ainda assim, eles admitem que um dia de descanso e convocação é necessário. E, portanto, o dia da ressurreição de Cristo, eles dizem, foi escolhido. Outra classe diz que acredita ser impossível saber qual é o sétimo dia, embora não tenham dificuldade em determinar qual é o primeiro. Alguns são tão ousados a ponto de declarar que o domingo é o sétimo dia original.
Outros, com igual certeza, dizem que aqueles que guardam o sétimo dia estão se esforçando para serem justificados pela lei e caíram da graça. Outra classe, com visões mais liberais, diz acreditar que todos devem estar completamente persuadidos em sua própria mente se guardam este dia, ou aquele, ou nenhum. Ainda assim, como se tivessem encontrado o grande desiderato ou elo perdido no argumento, homens creditados com inteligência ainda maior do que a comum, às vezes declararão que é impossível guardar o sétimo dia em uma terra redonda e ondulada, e ainda assim, é estranho dizer, eles não encontram dificuldade em guardar o domingo em lugar nenhum, e acreditam que este dia deve ser observado no mundo todo. Por último, e mais terrível e presunçoso do que todo o resto, alguns, como Herodes de antigamente ao matar todas as crianças de Belém para ter certeza de matar Cristo, chegaram ao ponto de ensinar que todos os 10 mandamentos foram abolidos, a fim de evitar o dever imposto no quarto. Mas como no caso de Herodes, o ungido de Deus escapou do golpe assassino deste rei perverso, assim no julgamento tais terão que encontrar Deus sobre sua lei quebrada e descobrirão que o preceito do sábado permanece inalterado com o resto. Disse Cristo, todo aquele, pois, que violaram destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, mas qualquer que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. 16. O que Jeová diz que será desta parede assim rebocada com argamassa não temperada? Dizei aos que a rebocam com argamassa não temperada, que ela cairá, haverá uma chuva inundante, e vós, ó grandes pedras de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a despedaçará. Ezequiel 13:11, 17. Quando estas pedras de Saraiva cairão, entraste nos tesouros da neve, ouviste os tesouros do granizo, que reservei para o tempo da angústia, para o dia da batalha da guerra. Jó 28, 22, 23. 18. Sob qual das 7 últimas pragas cairá este granizo? E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e as cidades das nações caíram, e todas as ilhas fugiram, e os montes não foram encontrados. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, todas as pedras do peso de um talento. Apocalipse 16, 17-21. 19. A fim de preparar seu povo para aquele tempo terrível, o que Deus espera que seus ministros façam. Não subistes às brechas, nem fizestes sebe para a casa de Israel, para permanecer firme na batalha no dia de Jeová. Ezequiel 13:5. 20. Em vez de tentar fechar essa brecha feita na lei de Deus e assim fazer a cerca, o que eles fizeram? Eles viram vaidade e adivinhação mentirosa, dizendo, Jeová diz e Jeová não os enviou, e fizeram outros esperar que eles confirmariam a palavra. Versículo 6, 21. Durante essas cenas finais, que mensagem Deus está enviando ao mundo para desviar os homens da adoração falsa para a adoração do Deus vivo e verdadeiro? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Apocalipse 14, 7-10. Nota. Esta é a última mensagem do Evangelho a ser enviada ao mundo antes que o Senhor venha. Sob ele serão desenvolvidas 2 classes de pessoas, uma tendo a marca da besta e a outra guardando os mandamentos de Deus e tendo-se selo, o sábado do quarto mandamento. 22. O que, além de comparecer e tomar parte em serviços religiosos, Cristo fez no dia de sábado, que andou por aí fazendo bem. Atos 10:38. Veja Mateus 8:14-17, 12:115. Marcos 2:23-28, 3:1-6, Lucas 6:1-11, 13:11-17, 14:1-6, João 5:1-18, 9:1-41. Nota. Quando chegamos a estudar a vida de Cristo,
Descobrimos que ele não fez do sábado um dia de ociosidade, nem mesmo um dia confinado totalmente à adoração pública e privada, mas um dia de serviço ativo em abençoar os outros. Neste dia, especialmente, ele andou por aí fazendo o bem, ministrando aos doentes e trazendo alívio àqueles há muito presos por Satanás. Lucas 13, 15 e 16, João 5, 5, 6. E como ele é nosso padrão em todas as coisas, nós também, como ele, devemos procurar fazer do sábado um dia para ajudar e abençoar os outros. Soltar as amarras da iniquidade, desfazer os fardos pesados, repartir o pão com os famintos, vestir os nus e deixar os oprimidos irem livres, é o jejum que Deus escolheu e a observância do sábado mais aceitável a ele. Isaías 58, 1-12. Neste tipo de trabalho e ministério há espaço para uma reforma mundial do sábado. Fim da seção 9.